até o versículo 32. Efésios, capítulo 5, do versículo 22 ao 32. Eu vou ler mais uma vez a palavra de Deus com os irmãos e em seguida nós vamos orar por Ana e peço que você ore por ela durante toda essa semana, então, e que ore também pelos irmãos da igreja, que lembre da igreja em suas orações. Lembre-se de que precisamos estar conectados, concentrados na vida e na missão que o Senhor nos deu aqui nessa terra, não voltados só para nós mesmos, não é? Mas para tudo aquilo que o Senhor ainda está realizando nesse mundo. Efésios capítulo 5, então, agora que você abriu a palavra de Deus, a partir do versículo 22. Diz assim a palavra de Deus: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também, os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Coloque seu coração diante do Senhor, sua vida diante do Senhor. Clame que o Senhor abra o seu coração e comunique a palavra dele ao seu coração. Amado Deus, mais uma vez chegamos aqui diante de Ti, lemos a Tua palavra, pedimos que nesse instante o Teu Espírito nos instrua, Teu Espírito aplique a Tua palavra ao nosso coração, que as verdades da Tua palavra desçam ao nosso coração e às nossas realidades de vida, as mais diversas aqui, que o Senhor mesmo aplique ao nosso coração e nos transforme. Transforme a maneira que nós percebemos, entendemos, enxergamos a vida, enxergamos a Tua igreja, o Senhor e a cada um de nós. Para a glória do Teu nome nós clamamos, que o Senhor estenda a Sua mão graciosa sobre a vida da Tua serva, que Ana seja cada dia mais instruída pelo Senhor, conduzida pelo Senhor, que o Senhor cuide de sua saúde, que o Senhor seja aquele que a conduz, que ela seja luz na vida da sua filha, do seu neto, em nome de Jesus. O Senhor seja gracioso com ela em tudo e dê a ela cada dia mais plenitude no Senhor. Assim nós rogamos por cada um de nós. Somos todos aqui igualmente, Senhor, necessitados e por isso rogamos a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, logo que lemos um texto como esse, pensamos em que agora nós vamos tratar sobre a relação marido e mulher. E eu quero, de primeiro, dizer a você que não é essa a nossa intenção hoje. A nossa intenção hoje aqui é, de fato, olharmos para a igreja como noiva de Cristo. Então, lembre-se, nós vimos igreja
como Paulo trata em Efésios, como corpo de Cristo, como família de Cristo. Foi assim que nós estamos trabalhando assim nos diversos domingos já passados, a igreja como templo do Senhor, e hoje vamos tratar sobre a igreja como noiva de Cristo. É óbvio que ao olhar para um texto como esse, você vai pensar em diversas questões do seu casamento, da sua relação, marido-mulher, como que essas coisas acontecem dentro de casa. Eu quero dizer que nós teremos uma classe sobre família e vamos tratar sobre, na Escola da Vida, e vamos tratar sobre essa relação do marido e da mulher, tomando exatamente o exemplo de Cristo com a igreja como nosso parâmetro. Mas hoje nós vamos fazer o inverso. Por que Paulo está aqui tratando sobre essa relação marido-mulher, enquanto ele está querendo ensinar exatamente sobre a igreja? E o grande argumento aqui para isso depois que Paulo trata do versículo 22 até o versículo 31, se você voltar os seus olhos ao texto, ele faz uma amarração aqui do raciocínio, nos chamando a olhar para que esse mistério é grandioso. E então ele finaliza dizendo, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Então, vamos olhar o texto a partir disso. Mas primeiro eu quero pensar com você que, dentro da realidade do mundo em que nós vivemos, todos nós, cada um de nós, da mais tenra idade ao mais velho, nós passamos a nossa vida tentando sempre parecer suficiente. Passamos a vida tentando parecer bons o bastante, ou tentando ser bons o bastante, tentando ser forte o bastante, ou parecer forte o bastante. Estamos o tempo inteiro tentando, no ambiente da igreja, tentando ser mais espiritual, tentando ser um pouco mais crente, tentando ser um pouco mais santo. A nossa vida é o tempo todo tentar exatamente tudo isso que nós compreendemos e entendemos que devemos ser. Nós devemos ser pessoas melhores, homens melhores, mulheres melhores, maridos melhores, filhos melhores. O chamado a ser melhor, ele está sempre diante de nós. Todo ser humano está com esse chamado o tempo inteiro à sua frente. Então, nós nos comparamos com aqueles que são mais próximos a nós, aqueles que nós conhecemos até ainda que um pouco mais distantes de nós, mas talvez nós não percebamos que nessa constante busca de tentar ser, de tentar parecer, de ser mais belo, de estar mais em forma, de estar sempre indo atrás de algo melhor, como nós nos perdemos em tudo isso? Como nós nos perdemos no que diz respeito à própria mensagem do Evangelho e aquilo que já nos alcançou. Então, às vezes, por mais que não tenhamos sido alcançados pelo Evangelho, a gente vai vivendo dessa forma, a tentar buscar, e parece muitas vezes que ser um discípulo de Jesus é algo que é impossível para você, porque você imagina que ser discípulo de Jesus é ser esse melhor, ser essa perfeição. E então você olha para pessoas que são discípulos de Jesus e você diz, bem, isso aí não dá para mim, eu não consigo ser isso. Mas muitos que já foram alcançados pelo Evangelho, foram alcançados por Cristo, ainda vivem nessa constante busca, nesse constante desejo que, ao invés de nos impulsionar a caminhar, por olharmos para essa perfeição de forma equivocada, nós ficamos mais desestimulados. Como se, de repente, nós fôssemos ser rejeitados por não conseguir atingir tamanho padrão, tamanho parâmetro de perfeição, de beleza, de vida piedosa, de vida santa. Essa sensação ou esse medo de ser rejeitado, ele procede de um não entendimento exatamente do Evangelho, daquilo que o Senhor Jesus realmente fez com a igreja. O apóstolo Paulo trata aqui, ou usa aqui, então, o exemplo do casamento. Imagine, então, uma noiva, e quando estamos ali naquela audiência,
naquela igreja em que a noiva está para entrar em um casamento, sempre há aquela grande expectativa de como é que essa noiva estará. Como ela vai estar vestida? Ela vai estar realmente bela, como ela se propõe, ou como o nosso próprio imaginário acredita que elas apareçam sempre tão belas? Mas imagine, então, esse casamento, essa cerimônia sendo realizada em uma corte real. O casamento aqui é de uma noiva com um príncipe. E toda a corte está ali com toda a sua pompa, com toda a sua expectativa. E todos nessa expectativa daquela que vai surgir para se casar com o noivo. E as trombetas tocam, anunciam a sua chegada. E então, quando ela surge, com toda a expectativa da audiência, ela está completamente marcada em seu rosto pela dor. Todos olham para ela e percebem que ela carrega sofrimento, que ela carrega marcas, cicatrizes, marcas de falhas durante toda a sua vida, cicatrizes de uma vida inteira, cicatrizes mais profundas do que simplesmente aquelas que nós vemos, mas aquelas que estão no coração e na alma. Como diria a canção popular, um joelho ralado dói bem menos do que um coração partido. Então imagine essa noiva surgindo com essas cicatrizes profundas, mas até mesmo o seu vestido não atende às expectativas de toda aquela audiência, de toda aquela corte. O seu vestido também está rasgado. Suas mãos estão sujas. Suas unhas não estão feitas. Estão sujas. E a sua própria história, que ela mesma carrega, também a acusa e a condena. E ela vê a sua história no olhar das pessoas, mesmo que não conheçam a sua história. Mas ela, conhecendo sua história, sabe como chega ali naquele altar. E ao olhar para as pessoas que a veem, ela também vê a sua própria história naqueles olhares. E é como se toda aquela audiência conhecesse a sua própria história, só pela forma que olha para ela. E então o entendimento que ela tem é exatamente de que a sua história está sendo exposta ali. Ela está marcada, ela foi tocada, ela foi subjugada por muitos, e ela chega ali e todos ao redor começam a ter uma expectativa de rejeição. Eles se surpreendem com aquilo e todos imaginam ali abandono, rejeição que vai acontecer naquela cerimônia. A audiência então se divide. A audiência começa a ter pensamentos opostos. Aqueles que são religiosos, aqueles que são intolerantes, trazem o foco todo para aquela noiva. A cerimônia é estonteante, a cerimônia está linda, bela, mas agora o foco se volta para aquela noiva e a pergunta é: como pode? Como ela pode ter tido a ousadia de chegar aqui dessa forma? Aqueles que são mais tolerantes pensam: o que pode ter acontecido com ela? Por que ela chegou aqui assim? Coitada. Mas os religiosos voltam e não apenas pensam, mas eles começam a murmurar. Eles começam a pensar que não é possível que o noivo vá aceitar aquela noiva do jeito que ela está. Os mais tolerantes ou religiosos se apoiam na própria bondade deles. Eles são bons demais para se sentirem tão corretos e justos que chegam a pensar: acho que esse noivo é uma boa pessoa, mas ele não vai aceitar. Ele não é tão bom assim. Mas então o noivo se levanta. O noivo vai em direção a ela. Ele não tem um olhar arrogante. Ele não aparenta querer expor
a vida dela, ele não a descarta, mas ele apenas a toma pela mão. O apóstolo Paulo começa a falar aqui sobre uma relação de um marido e uma mulher, um noivo e uma noiva. Mas ele diz que ele é o cabeça. Volta os seus olhos ao texto. E eu quero pensar com você aqui numa breve estrutura desse texto, para que a gente possa reduzi-lo um pouco e trazer e pincelar aqui alguns detalhes desse texto que eu queria que fosse, e que eu julgo ser essencial para o nosso entendimento aqui. Primeiro, observe essa radicalidade aqui dessa metáfora, porque o casamento aqui está sendo posto como uma imagem. O casamento aqui está sendo posto como essa realidade que reflete a união que a igreja tem com Cristo. Paulo está se utilizando do casamento para falar sobre essa grandeza do mistério que é Cristo e a igreja. Então, esse texto aqui tem uma dinâmica, e eu quero que você observe. Do versículo 22 ao 24, claramente há uma dinâmica aqui matrimonial. Então, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido. Versículo 23, porque o marido é o cabeça da mulher. Mas então ele se utiliza exatamente de como Cristo é o cabeça da igreja. O elemento fundamental aqui é Cristo é o cabeça da igreja. Essa é a verdade. Esse é o grande mistério que o apóstolo Paulo está nos apresentando aqui. Do versículo 25 ao 27, então ele volta para essa dinâmica agora que é cristológica, sendo mais, focando mais nela. Maridos, amai vossas mulheres, vossa mulher, como Cristo amou a igreja. E como Cristo amou a igreja? A si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo purificado por meio da lavagem de água, pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Isso aqui é o grande eixo, o grande centro, a grande base de toda a argumentação de Paulo. E depois ele volta então para essa realidade, que é a realidade da igreja, a realidade eclesiástica. Assim também os maridos, observe ainda usando a relação do matrimônio, assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama. Toda essa base aqui está de acordo com o que Paulo finaliza no versículo 32. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem pai e mãe. Por que o homem então deixa pai e mãe? E Paulo cita aqui Gênesis. Por quê? Porque Cristo faz assim com a sua igreja. Então, o surgimento do casamento, lá no princípio, já é para que ele seja, e a gente vai desenvolver um pouco mais isso aqui, essa grande imagem, essa grande metáfora do que é a relação que o Senhor Deus tem com o seu povo, com a sua igreja. Isso significa que a natureza, então, da igreja é melhor compreendida a partir dessa intimidade conjugal que só é apresentada no casamento. Calvino ensina aqui sobre esse texto, tanto comentando o texto no seu comentário de Efésios, como na própria Institutas, quando ele trata sobre o pacto nas Institutas, dizendo que Paulo não escolhe essa metáfora aqui por acaso, mas ele escolhe essa metáfora porque o casamento encarna a verdade mais profunda sobre um relacionamento pactual.
de todas as figuras, de todas as imagens que nós temos das Sagradas Escrituras sobre a relação pactual que Deus tem com o seu povo, o casamento é a que melhor traduz e reflete essa realidade. E aí ele traz aqui 4 elementos. Primeiro, sobre a sua unidade, porque os dois se tornarão uma só carne, e nenhuma relação no mundo acontece dessa forma. Não há essa união para nenhuma outra relação que tenhamos. Não temos essa relação de unidade como o casamento se dá com o marido e a mulher. Nós não temos essa relação com os nossos filhos. Nós não temos essa relação com os nossos pais. Então, observe. Não há nenhuma outra relação na Terra que possa se equiparar à união que se dá na relação de um casamento. Só no casamento é que 2 seres humanos podem se tornar um. Nada mais. Como nós não estamos tratando aqui sobre a relação de família agora, isso vai ficar para a classe, a gente não vai entrar nesse aspecto aqui das bobagens que tantas vezes nós conseguimos dizer quando falamos sobre outras relações em comparação ao próprio casamento. Um outro elemento que Calvino destaca aqui é essa exclusividade. E por isso, o cônjuge, na visão de Calvino, é o único que o outro se devota. A relação do casamento é a relação que você deve se devotar ao outro. Lembra quando o apóstolo Paulo está tratando sobre casar ou não, se servir a Cristo ou se casar? O quanto ele diz assim, olha, então, se você quer servir só a Cristo, não é melhor que não case. Por quê? Porque você vai ter que se devotar, sim, ao seu marido e à sua mulher. Então, o apóstolo Paulo coloca o casamento nessa exclusividade, dessa forma em que é necessário que haja uma devoção, sim, para o outro. Tamanha essa devoção que nós corremos sempre o risco de cruzar a linha e passar a fazer do cônjuge um ídolo, porque o nosso coração também é uma fábrica de ídolos. Mas é preciso se devotar com a sabedoria suficiente para não fazer do seu cônjuge um ídolo. Esse é um elemento que só no casamento a Bíblia nos chama a fazer isso. Mas também é um elemento aqui de permanência, no sentido de que não é uma associação que pode ser dissolvida. O casamento é uma união indissolúvel. Sim, assim é. E por isso o Senhor Jesus diz que Moisés só deu carta de divórcio, por quê? Por causa da dureza do vosso coração. Porque se perdoasse, estava resolvido. Não quer perdoar, não quer tratar o coração, não quer deixar o Senhor fazer o milagre da restauração e da renovação. E aí veio a carta de divórcio, por causa da dureza do coração. E o último elemento, a fidelidade, é que envolve exatamente esse compromisso único e exclusivo, duradouro. Fidelidade aqui no sentido não apenas dessa devoção que se direciona apenas a um, mas fidelidade no sentido da resistência do tempo, a perseverança que permanece ali, mesmo nos momentos em que o nosso coração não está dizendo, não está em comum acordo com a nossa própria mente e vontade. A gente entende que precisa ser de uma forma, mas o coração está puxando para um outro lado. E então você se lembra. O que se requer num casamento é fidelidade. Cada um desses elementos, então, significam de forma profunda, realidades profundas para a nossa compreensão da igreja. Lembre-se, nós não estamos tratando aqui sobre a nossa relação, nosso casamento humano, vamos dizer assim. No fundo, essa grande metáfora aqui, que é o casamento, ela não é apenas uma ilustração, mas ela descreve essa real condição
relacional que temos com Cristo, o nosso noivo. O casamento não só aponta para Cristo e a igreja, mas ele participa dessa verdade como um sinal visível de uma realidade invisível. É exatamente por isso que alguns teólogos dizem que o casamento é como um sacramento. Realidades invisíveis que são manifestadas aos nossos olhos para traduzir e comunicar de maneira visível a relação que nós temos com Cristo. Volte para o versículo 25, então, mais uma vez. Observe esse amor sacrificial de Cristo. Quando Paulo, então, diz assim, meio que mudando de forma... Ele vê os pecadores que somos. Ainda assim, ele ama você. Ele nos ama. Ele ama a sua igreja. Mais do que isso, ele dá a vida. Ele se entrega por sua igreja. Ele se entrega por nós. Ele se entrega por você. O mundo em que eu e você estamos inseridos ama aquilo que é belo, mas ama para consumir. Já Cristo ama aquele que é quebrado. Cristo ama aquele que é sujo, o imperfeito. Ama para restaurar para si mesmo. E essa é a grande diferença do amor de Cristo. Ele restaura-nos para Ele mesmo. Nós não fomos recebidos porque éramos dignos. Nós não fomos recebidos porque éramos belos. Nós não fomos recebidos porque éramos merecedores. Nós nos tornamos dignos porque fomos recebidos em sua dignidade. Na dignidade de Cristo, eu e você fomos inseridos e tornados perfeitos. Isso muda completamente a maneira como nós vemos a vida, a maneira como vivemos. Não precisamos viver desesperadamente buscando a aprovação humana. Não precisamos viver desesperadamente buscando a aceitação para sermos ou para nos sentirmos dignos de amor e de admiração. Isso está presente em nós, essa busca está presente na nossa vida, em todas as fases da nossa vida. Se você é criança, você tem medo de ser rejeitado. Deixa eu dizer para você, criança, se o seu pai e sua mãe lhe amam, mesmo com os seus erros, com os seus defeitos, Cristo, muito mais. O amor que Cristo tem por você não é porque você é perfeito, porque você não é. O amor que Cristo tem por você é porque Ele quer tornar você cada vez mais semelhante a Ele. Mas Ele sabe quem é você e escolheu você assim. Como é difícil isso para nós adolescentes. Que fase? O medo vai tomando conta de sermos rejeitados. Mas Cristo diz para você, sou eu que lhe torno belo, sou eu que lhe torno belo. Não é o exterior, aquilo que você aparenta, mas é aquilo que eu produzo em você. Eu já te aceitei. Eu vi suas manchas, eu vejo seus defeitos e eu te amei na cruz. Sim, adolescente, você não precisa que um grupo lhe aceite para ser e se sentir realizado, amado, aceito. Na história, você já foi, porque Cristo fez isso por você. Mas quando nós nos tornamos adultos, o medo fica maior ainda. Só que a gente aprende a lidar mais com ele, a gente aprende a escamotear melhor, a gente finge, toca a vida, porque tem muita coisa para resolver. Mas Cristo continua dizendo para nós, para com isso.
Você não precisa se fazer de forte. Você não precisa usar máscara. Eu conheço suas falhas. Eu conheço suas rugas. Eu sei do seu coração. A nossa sociedade vai imprimindo para a gente essa necessidade de fazer parecer que está tudo bem. E aí, meu irmão, como é que está? Não, está tudo na paz. E o coração não é luta. Mas Cristo diz para a gente, ei, precisa não. Eu já te aceitei. Eu te lavo com a minha palavra. Nós não precisamos construir uma identidade baseada em desempenho, que gera aquela competição de quem é melhor que quem. Quando alguém compara você com outro, você já perde a estribeira. Porque a gente acha que o nosso desempenho é que torna a gente alguma coisa. E a gente cresceu ouvindo isso. Ditados como o trabalho dignifica o homem. E aí você cresce aprendendo que a partir do trabalho que você tem é que você se tornou digno. As pessoas te respeitam por causa daquilo que você é no trabalho. E quando você não consegue o trabalho que você quer, que você se sente indigno. Você se sente menor. Você acha que não é tão digno do amor e da aceitação dos outros. A igreja é formada por pessoas que foram amadas, irmãos, antes de serem transformadas. Assim como ele libertou o povo do Egito, e só depois de já ter libertado o povo, é que ele entregou a sua lei para o seu povo. Ele não entregou a lei e disse, obedeçam essa lei e eu liberto vocês. Não, graciosamente, soberanamente, ele liberta esse povo. E então diz, agora vamos caminhar. Agora que eu os libertei. Ao mesmo tempo, isso precisa transformar também a maneira que nós tratamos uns aos outros. Porque uma comunidade que foi recebida por essa graça, e sabe disso, porque há aqueles que foram recebidos nessa graça e ainda não compreenderam que foi isso que aconteceu. Ela não pode, ela não consegue viver rejeitando, esmagando pessoas, como se a lei viesse para esmagar e impedir as pessoas de caminhar com Cristo. Quando a lei é um caminho de vida. Uma comunidade que percebe essa graça não pode descartar pessoas como se elas fossem, assim como a sociedade as trata, simplesmente como objetos para serem utilizados. A igreja do Senhor Jesus Cristo não pode tratar as pessoas, as mais difíceis, como se elas fossem descartáveis. A separação, o abandono, o ir, o deixar, precisa gerar em nosso coração tristeza, precisa gerar em nosso coração, sim, o desejo do choro, as lágrimas que escorrem. Porque pessoas precisam ser amadas exatamente porque são pecadores. E como quando somos aceitos por Cristo, somos conduzidos também a aceitar as pessoas com seus pecados, ainda que entendendo que somos inseridos em um processo de santificação, que é a palavra de Deus que opera, e não a gente. Não o nosso desejo, não a nossa vontade, não a nossa habilidade, a palavra de Deus. A noiva que foi acolhida por Cristo deve refletir o mesmo amor gracioso. E talvez hoje haja pessoas aqui cansadas. Cansadas de serem rejeitadas ou cansadas de rejeitarem também. Cansadas de performar. Cansadas de tentar ou parecer aqueles que conseguem ser o que desejam ser, apesar de honestamente saber que ainda não são.
pessoas que rejeitaram, pessoas que foram rejeitadas pela família, pessoas que foram rejeitadas pela sociedade, rejeitadas por relacionamentos que deveriam ser os relacionamentos onde elas tinham mais segurança e expressão de amor. Rejeitadas até mesmo em ambientes religiosos, ambientes de igreja, em que muitos, por serem um pouco mais afeitos a uma retidão de vida, foram rejeitados. Fariseu, neapolitano, diversas coisas que ouvimos por aí. E outros, por tentarem ouvir um pouco mais e tolerar um pouco mais, são chamados de bonzinhos demais, permissivos, liberais. O ensino da palavra de Deus nos ensina que o noivo não abandona a sua esposa. Esse é Jesus. Porque nós, apesar desse amor, muitas vezes o desejo que temos é exatamente o oposto. Cristo ama a sua igreja. E ele não ama ela até que ela falhe. Ele ama a sua igreja para fazê-la gloriosa. E a fará gloriosa, porque ele ama a si mesmo. Porque ama a sua própria glória. E um dia, finalmente, sem mancha, sem lágrimas, sem culpa mais, sem medo, a igreja será apresentada ao seu noivo. A igreja estará lá, em perfeita beleza. Naquele dia, ninguém que pertence a Cristo será rejeitado. Nem eu, nem você. Esse noivo se levantou. Esse noivo tomou a sua noiva. Ele não a humilhou. Ele não expôs. Ele não vai pegar os nossos pecados e expor num telão, como a gente ouvia na escola. Ele não vai descartar. Mas sabe o que aquele noivo fez? Ele tomou a esposa pela mão e entregou a sua própria coroa. Entregou o seu manto real, tomando-a pela mão, e então o rei se levantou. E quando o rei se levanta, todos se curvam imediatamente. O peso da glória do rei faz com que toda a audiência se cale. Ao receberem a autorização para se levantarem, nesse momento, eles não veem mais uma noiva suja, mas eles veem uma noiva e o filho envoltos na mesma glória. A mesma glória agora envolve os dois, uma só coroa envolve os dois, o manto real os cobre, o filho então leva a noiva até o rei, e o rei recebe a noiva que se curva diante da sua glória em adoração. E o rei pergunta: o que aconteceu? Onde está o seu passado? Onde está a sua justiça? Onde está a sua beleza? Onde está a sua pureza? Onde está a sua glória? Para que você seja aceita. A noiva olha para trás e só está o filho de pé. O noivo. E então tocam-se as trombetas. A noiva é recebida na glória do Pai, do Filho e do Espírito. Porque assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Feche seus olhos. Coloque seu coração diante de Deus agora. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha.
que quem quiser receba de graça a água da vida. Eu convido você hoje, você que está perto e você que está longe, eu convido você a receber esse amor que nos redime, que nos liberta de todo o peso do pecado, da necessidade de performar, de ser aceito, de todo o peso de religiosidade morta, e nos insere num novo universo de amor, num universo de uma perfeição que nos foi imputada e que nos chama de igreja, nos chama de noiva de Cristo, templo do Espírito. Esse é o reino de Deus. É o amor dele que nos conduz, não a nossa performance. Você, criança, adolescente, adulto, pai, mãe, curve-se hoje a essa verdade do Evangelho tão central. Quem quiser, receba de graça a água da vida. Amado Deus, louvamos o Senhor, porque o Senhor conhece o nosso coração. Louvamos o Senhor pela obra e o sacrifício que o Senhor já fez. Louvamos o Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Nos entregamos, abrimos mão, porque cremos na Tua palavra. Opera, Senhor, em nossos corações, para que amemos a Ti e expressemos esse amor, em nome de Jesus.